Bom dia, boa tarde, boa noite. Assine o nosso canal, compartilhe e bata no plim-plim. Eu fico muito pensando sobre a minha vinda para a Terra. Acho que eu estava meio grogue quando eu vim para cá, por um motivo. Dizem que nós escolhemos a nossa família. E eu fico assustada de ver o que foi que eu escolhi. Na astrologia, nós temos 12 casas. E essas casas contam sobre o que nós viemos fazer aqui na Terra. Cada planeta, cada coisa que nós temos no nosso mapa fala sobre tudo aquilo que viemos fazer aqui. Então, eu acho muito interessante, né? A gravidez da minha mãe é a casa 9. E a casa 9 eu tenho Leão. E Urano está em exílio. Isso significa que a minha mãe não estava mais preparada para ter filho. Não queria mais, ela já tinha 3. E a mamãe disse que eu demorei muito para nascer. Olha que coisa, eu tenho 0 graus de Gêmeos. E a primeira coisa que eu vou falar é sobre a minha missão. A casa 1, ela é a casa do eu. Como as pessoas me veem? Então, as pessoas me veem como exagerada. Eu sou intensa em tudo aquilo que eu faço. O meu maior defeito é falar o que eu penso. Isso é um grande problema. Por quê? O meu ascendente é Sagitário. E o Sagitário, ele rege a casa 9, que é a casa da espiritualidade. E é muito interessante, porque a minha primeira casa, sendo Sagitário, a minha missão está no meio do céu. E como eu me projeto para o mundo profissionalmente. Então eu tenho um Júpiter peregrino. O que é um Júpiter peregrino? É um Júpiter que não faz aspecto com nenhum planeta. Ele está solto no meio do céu. E aí eu tenho um poder, que é Plutão. Plutão me dá poder. E tem uma roda da fortuna. Eu tenho muita sorte no meu trabalho. Amo o que faço com paixão. Mas tem um problema sério aí. Eu tenho um Saturno de casa 1. É como se tivesse um ser com um chicotinho que fica assim, não pode errar, não pode errar, não pode errar, não pode errar. Oposto ao Touro. Aliás, desculpa, a Vênus. Então, esse Saturno oposto a Vênus, ele me traz desgaste no campo afetivo. É muito interessante porque eu tenho Capricórnio na casa 2, Capricórnio na casa 3. E o que é mais interessante? Quem que rege o
Capricórnio, Saturno, que está na casa 1. Isso aqui é um problema. Eu adoro ficar sozinha. Adoro, amo. Então a casa 2, ela é a casa dos valores, é a casa do dinheiro. E a casa 3 é a casa dos irmãos. Meu primeiro irmão, ele tem uma coisa. A gente não consegue se comunicar, porque eu tenho Saturno oposto a Vênus. A minha outra irmã, eu tenho Aquário. E a outra é o Peixes. Cada um vai ter uma atitude comigo. Então, se eu começar a analisar, eu tenho Saturno retrógrado. Então, já sei que o irmão mais velho é um reencontro de vidas passadas e tem acerto. O Urano está em Leão, em exílio. Já sei que qualquer coisa que eu me comunicar com a minha irmã não vai dar certo. E tenho o Netuno retrógrado. E esse Netuno retrógrado que está em Peixes está na casa de Escorpião. E a minha irmã sempre falou isso. Eu te odeio. Aí eu fico pensando, né? Como é que eu posso ter escolhido essa família? Como? Com certeza, dívidas kármicas. É curioso que eu tenho um Sol quadrado com a Lua. Sol quadrado com a Lua, separação de pai e mãe. Lua em Peixes. A Lua vai indicar como é a mãe. Minha mãe foi uma pessoa sábia e boa, mas ela sempre falava: filha, você não pode errar, os seus irmãos podem. E eu falo para ela: eu não entendo, mãe, por que você está falando isso. Então ela sempre dizia que eu era boazinha, que meus irmãos eram bravinhos. Então eu cresci com uma sombrinha. Sol, você não pode errar. Sol, você tem que ser mais forte dos irmãos. Os seus irmãos são frágeis, os seus irmãos são problemáticos. E eu cresci com essa crença. Chegava Natal, Ano Novo, todo mundo ganhava presente. A Sol não, porque a Sol não precisava. A Sol nunca precisou, ela era a mais forte de todos. Então, é muito interessante. O Aquário, que é a minha casa 4, que é o meu lar interior, que é tudo aquilo que eu estou plantando para o final da minha vida, diz que eu vim para ser amiga de todo mundo, eu vim para acreditar que tem um futuro brilhante pela frente, de fazer meus planos. E o Aquário, ele diz que no meu final de vida vai ser bom. No meio do céu, que é como eu me projeto para o mundo, está lá o Júpiter. E está lá na energia que pega Leão e Virgem. É muito interessante, porque cada casa tem 7 anos de duração. E eu entrei nessa casa aos 63 anos. Faz 2 dias que eu fui para os 65. E o que acontece? Qual é a minha missão?
É uma missão sagitariana. Quem está no meio do céu? Júpiter. E o que diz? Sagitário representa o estrangeiro. E é muito curioso. A casa 9, que é a casa do estrangeiro, quem está lá é Leão. Leão rege a casa 5, que é o campo afetivo. E quem está na casa 5, hoje, é o Sagitário. E o Leão rege a casa 5. Eu sempre fui buscar outro local para morar. Durante 15 anos foi para São Lourenço, Minas Gerais. E o mais interessante de tudo, eu tenho touro na minha casa do trabalho. Embora eu seja geminiana, porque estou a 0 graus, eu penso como uma taurina. O touro adora comer bem. O touro adora ter sossego. O touro adora dormir bem. E o touro não é de muitos amigos, não. Porque ele vai ser seletivo. O touro é lento. Tem uma memória fotográfica fantástica. Então, eu penso como uma taurina e me comunico como uma capricorniana, porque o Capricórnio está na casa 3. Como é que é se comunicar com o Capricórnio? Ser franca, clara, direta, objetivo. Sempre. É muito curioso. Nós temos a passagem do Saturno aos 28 anos e a passagem de Urano aos 21 anos e aos 42 anos. Vênus, Saturno oposto a Vênus, e exatamente aos 42 anos eu passei por uma traição. Esse aspecto é Saturno oposto a Vênus. E qual foi o maior aprendizado? Mudar a vida. Interessante, né? Na casa 8, que é a casa das heranças, é a casa que fala sobre o subconsciente, o inconsciente. E o maior aprendizado ali é que eu vim para renovar, eu vim para buscar a minha felicidade. E aprendi uma coisa muito importante. Passado é passado. Você não pode viver do passado. E foi tão legal quando eu me separei, mas foi tão legal. Sabe quando você se sente livre, altos voos, e que você não quer perder a sua liberdade, porque a sua liberdade, ela é uma delícia. Então, é curioso que ali eu tenho Gêmeos, que é onde eu tenho meu Sol.
E é onde eu tenho o Saturno posto a Vênus, a liberdade. A casa 8, ela é uma das casas mais importantes do mapa, porque ela vai trabalhar o seu inconsciente, o seu subconsciente. Ela é a casa da herança. E é muito interessante, porque quando os meus pais morreram, ninguém recebeu nada. Nada. Quem cuidou de tudo foi meu irmão. Quando me separei, não fiquei com nada importante. Nada. Então, o câncer, a única coisa que eu tenho ali, eu tenho câncer em queda, porque eu tenho Marte ali. Marte é o planeta da ação, da guerra, das atitudes, só que ele está em queda. Então, família é uma coisa que me traz um grande aprendizado. E eu tenho uma casa interceptada, que é a casa de Áries e Libra. Essa casa interceptada, ela me faz aprender que eu não posso ficar nervosa para resolver as coisas. Se o Áries tá interceptado, Marte, que é o regente de Áries, está em queda de casa 8, eu vim numa missão familiar. Eu poderia brigar com todo mundo, mas eu achei mais fácil não fazer nada. Então, mamãe foi embora, que era importante, o resto era complicado e eu me afastei. Subindo um pouquinho mais, vamos para a fase do casa 9, né? Essa casa 9, ela fala sobre as possibilidades que eu tenho de estrangeiro. Mas é interessante porque se o Urano está lá, eu tenho que aprender alguma coisa. Acontece que Urano agora está em Touro, que é o meu campo profissional. É como se a vida falasse assim, pera, vamos aprender. E na realidade, se a gente for olhar, tem mais ou menos 7 anos que eu só levo paulada. Só porque você está falando isso. Porque existem vários caminhos e eu não estou pegando o caminho certo. Então eu posso pegar o Capricórnio de casa 2, Capricórnio de casa 1, Capricórnio de casa 2, Capricórnio de casa 3 e pegar o Saturno de casa 1, que está oposto a Vênus, e trabalhar a minha energia como sempre trabalhei, que tudo ia dar certo. Só que o universo, ele está dando oportunidades de mudança de vida ou continuar. Mais interessante de tudo é que o marido era ariano e eu tenho essa casa interceptada. Marte está na casa de Câncer. Gente, eu sou maluca por família, sempre fui. Tudo que eu queria não aconteceu.
Então, às vezes eu saía para dançar com o marido, saía briga. Tinha dinheiro para comer bem, chegava lá, saía briga. Então eu fico pensando, aonde foi que eu errei? A casa do casamento é a casa 7, é a casa dos inimigos declarados. E eu fico perguntando, por que foi tão difícil? Eu tinha o Sol em Gêmeos. Se o Sol estava em Gêmeos, a casa 7, casa do casamento, é Gêmeos, meu ascendente era Sagitário, eu poderia ter mudado? Não. Olha que coisa interessante. Eu tinha Saturno oposto a Vênus. O ex-marido tinha Saturno oposto a Vênus. Então já estava escrito que um dos dois trairia. Já estava escrito que nós nos separaríamos. E é interessante que ele era ariano, com ascendente em Touro. Então eu trabalhava, eu botava todo o dinheiro para casa. Água, luz, telefone, Só teu marido era ruim? Não, ele não era ruim. Nós pensávamos diferente. Completamente diferente. Poderia ter dado certo? Poderia se os dois tivessem lutado para transformar, porque os dois tinham karma. Então, essa Vênus oposta a Saturno, ela contava pontos. Ele tinha Lua de 12, tinha o Sol, tinha Mercúrio. Sei que ele tinha 5 planetas. Muitos planetas de casa 12 significa algo oculto, algo que você não coloca para fora. Até hoje eu sinto muita falta de família, mas muita. Como corrigir isso? Soltando o passado. Outro dia eu estava pensando em como reformular minha vida, mas eu falei assim, 65 anos é muito tarde. Nunca nada é tarde. A gente tem as oportunidades para transformar. Sábado foi meu aniversário e depois de 22 anos foi um aniversário legal, que eu não pensei, eu simplesmente vivi. O que eu vim fazer aqui na Terra? Resgatar. O quê? Resgatar. Fazer coisas que eu não fiz no passado, que eu devo fazer agora. O que eu tenho que aprender? A ser feliz. Ser feliz. Eu acho que tudo acontecia quando eu estava casada. Tudo acontecia. Embora ele não fosse fácil, eu também não sou. Eu vejo que muita coisa ficou a desejar. É bom morar só? É bom estar só? É. Mas é o que eu desejo na vida? Não. O que eu vim fazer? Aprender a amar, aprender a trocar, aprender a respeitar o outro,
Que a partir do momento que eu amo, respeito o outro vai me amar e me respeitar. E é isso aí. Se você gostou, continua assinando o canal.